Está começando mais um episódio do nosso podcast do Alto do Meu Salto, projeto do Núcleo Feminino de Empreendedorismo aqui da SIX Canoas, com o objetivo de trazer informações, dicas, entretenimento, histórias inspiradoras, conteúdos que você, empreendedor, possa aplicar aí no seu dia a dia, nos seus negócios. Eu sou Patrícia Godoy, host do podcast. Hoje, para falar de liderança e associativismo, temos a honra de estar com essa mulher que é sinônimo de liderança, empreendedorismo feminino, que é pura inspiração. Foi a primeira presidente mulher da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços aqui de Canoas, a nossa casa, a SIX, na gestão 2012 até 2015. Foi também a primeira mulher a presidir a Federasul. Atualmente, ela exerce o cargo de presidente do Conselho Estadual da Mulher Empresária e conselheira da Federasul. Foi secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico aqui na cidade de Canoas. Ganhou recentemente o título de cidadã canoense, empresária, mãe, mulher, inspiração. São tantos os atributos a essa força feminina que o nosso coração se enche de alegria e satisfação em recebê-la. Seja muito bem-vinda, Simone Leite. Nossa, que delícia! Eu que agradeço essa oportunidade. Eu vibro muito com todas essas iniciativas, né? E quando a gente pode, de mulher para mulher, tá fazendo um bate-papo assim, é muito interessante, né? Tudo que se produz e as reflexões que a gente pode proporcionar para muitas outras mulheres. Que bom, a gente fica assim honradas mesmo. É um grupo que trabalhou fortemente para te ter hoje aqui. Hoje tá um temporal, tá um dia, mas estamos aqui firmes, fortes para poder... Vai ficar registrado. Hoje é o dia do ciclone no Rio Grande do Sul. E estamos aqui contigo, assim, é uma alegria imensa. Vamos começar então falando sobre a Simone nos bastidores. Quem é a Simone por trás dessa força? Não que atrás não fosse forte, mas quem é a Simone no dia a dia? Eu sou uma pessoa muito intensa, né? Eu sou uma pessoa muito alegre, muito feliz, de bem com a vida. Em alguns momentos, né, a gente tem que ser mais firme, tanto no dia a dia, né, em casa, quanto na empresa também. Mas eu sempre procuro trazer leveza e simplicidade. Eu sou uma pessoa muito simples, né? E acho que isso traduz um pouquinho de todas as nossas conquistas e daquilo que a gente foi fazendo, né, encaminhando aí durante a vida. Eu tenho 3 filhos, né? Eu iniciei já o meu casamento com um menino, né, de 5 anos, que é o Leonardo, e meu enteado, mas que super considero como filho, né? A mãezinha dele tinha falecido, então passou a ser meu, né? E depois eu tenho o Zenon, que hoje tem 18 anos, o Leonardo já tem 28, né? O Zenon tem 18, e agora a Marta Valentina, que tem 1 ano e 8 meses. Então, assim, foram muitos encaminhamentos dessa questão da maternidade. Acho que tudo isso também me fez crescer, né? Imagina, com 23 anos, né? 24 anos, assumindo já uma responsabilidade, né? Na maternidade, iniciando o casamento e na sequência a gente toma as decisões, né? Sobre qual o melhor momento para ter filho. Nunca tem o melhor momento, né? Sempre depois que terminar a faculdade, depois que me consolidar na minha carreira, depois que, né? E a gente vai se dando conta de que não tem um momento ideal. Então temos que parar, né? E aquelas que desejam, né, ser mãe, tomar isso como uma decisão importante, né? E administrar. E depois, né? Aí aos 45 anos, então, decidi recomeçar. Tá? A gente fala muito sobre essa questão de prazo de validade da mulher. Eu acho que hoje a medicina nos ajuda muito e com a ajuda, né, da medicina, então, eu segui e agora tenho a Marta Valentina e confesso para vocês que é outro momento da minha vida. Eu sou outra mãe, né? Muito mais madura, mais serena, né? As responsabilidades, elas são diferentes nesse momento e especialmente, assim, por toda a experiência que a gente já adquiriu
momento profissional também e pessoal faz com que a gente tenha muito mais paciência e tudo se torna mais lindo. Eu brinco agora com muitas pessoas, né, ao dizer que o choro da minha filha é música no meu ouvido, que por óbvio não foi assim, né, com os primeiros meninos, porque daí tem toda aquela questão assim do limite, né, de estar irritada, de ter que consolidar e conciliar, né, várias atividades. Mas tudo isso são descobertas e a gente vai conseguindo fazer os melhores encaminhamentos. Eu imagino, porque são fases, como bem tu disseste, fases totalmente diferentes. Então, tu tem homens, homens já adultos, e aí vem uma princesinha, te acompanha nas redes sociais e fico babando, coisa mais querida. Quando a gente, então, teve, né, a notícia de que seria uma menina, eu fiquei pensando, será que eu sei ser mãe de menina? E aí foi todo, né, nos 6, 8 meses ali que a gente estava, então, nessa expectativa de como que é ser mãe de menina. E é muito diferente. No início, assim, eu era tão pragmática que eu esquecia de colocar o lacinho no cabelo, né? Então, quando tu compra a roupinha dos guris, tu já vai comprando a cor prático. E faz, tá? E da menina, não, é a meia que combina com o sapatinho, que combina com a blusinha, o laço e tal. Então, eu fui me descobrindo mãe de menina e hoje, né, depois de 1 ano e 8 meses, eu posso dizer que eu sou mãe de uma menina. Ai, coisa gostosa. E como é que tu faz, assim, ó, porque a tua agenda é intensa. Eu cheguei aqui falando para as meninas, eu acompanhei, ela estava ontem em um evento, que agora não consigo, enfim, vi nas redes sociais, estava no evento, hoje ela está aqui, daqui a pouco ela está trabalhando. Então, assim, uma rotina muito intensa, né, Simone? Como é que faz para deixar esse pitoquinho em casa, tão pequenininha, assim? Sabe que isso são escolhas que a gente faz, né? Eu tenho, ao longo aí da minha trajetória, dito que hoje nós, mulheres, somos o resultado das nossas escolhas, né? E o que eu falo também, que eu acho muito, muito importante, que a gente tem que ter consciência, é de ter redes de apoio, né? Então, eu posso ser rede de apoio para outras mulheres, eu posso ser rede de apoio para minha mãe, né? E dentro desse meu universo de atividades, eu tenho quem me apoie. Então, na empresa, eu tenho um grupo bem bacana, que eu confio e que a gente vai dando ali, né, a linha mestra e a equipe vai conseguindo realizar as atividades. Em casa, eu tenho uma funcionária muito querida, assim, que é a babá da Marta Valentina e que me deixa muito tranquila, né, ao sair, sabendo que ela está bem cuidada. Também tem a minha mãe, que me dá um apoio, essa questão, né, de estar com a avó próximo, quando, hoje eu vou passar o dia todo fora de casa. Então, minha mãe vai lá, almoça junto, dá um apoio sempre que possível. Faz toda a diferença. Toda a diferença, né? E também, a gente tem o companheiro, né, no caso, meu marido, que também é um apoio, né? Não é aquele apoio da mão na massa, né? Mas é o apoio presença. Então, assim, olha, eu não vou estar em casa hoje à noite, não, hoje eu fico. Então, assim, tem o pai próximo, né, que vai estar dando suporte, que vai estar dando atenção, que vai fazer a brincadeira, que vai botar para dormir. Então, tudo isso a gente vai organizando. Eu acho que isso é uma queixa, né, das mulheres, especialmente como um grande desafio nos tempos de hoje. A gente falava em dupla jornada e eu já digo que nós temos tripla jornada. Com certeza. Tá? Então, a gente consegue conciliar essas atividades de dona de casa, de mãe, de esposa, de profissional, e eu ainda, né, com muito amor, com muita paixão e dedicação, me dedico muito ao associativismo e a esse trabalho, né, de fazer com que as mulheres consigam ser protagonistas e assumam espaços de liderança. Então, para mim, esse trabalho hoje, né, do Conselho, já foi a CIX, já foi a Federação e hoje está sendo o Conselho, é algo que me dá muita alegria. Então, a gente fica, eu tenho, assim, feito um balanço das minhas últimas noites, eu tenho dormido 4 horas por noite, né? Primeiro porque a Marta Valentina vai dormir cedinho, 7 horas, e aí seria o ideal, né? Então também vou me recolher. Mas aí tem todas as atividades de e-mail, WhatsApp e situações que vão ficando, né, do dia, que a gente tem que começar o dia, né, seguinte, zerada. E aí dorme tarde. E aí ela, né, imagina, 1 ano e 8 meses, a gente não tem aquele sono constante. Então acorda no meio da noite, aí é a mãe que vai, que atende. Dorme de novo, aí eu volto, aí eu demoro pra dormir. Aí quando eu pego no sono, ela acorda de novo. Então é
uma função, mas é muito gostoso no final, né? O resultado de tudo isso. A criação dela, que eu também fico conciliando com os meus outros filhos. Assim, eu sou uma mãe extremamente amorosa no sentido de que mimo demais. Eu faço tudo por eles, sabe? Então, para mim, o segredo é disposição. A gente tem que estar disposta, né? Para fazer com amor, com carinho. E a mulher, né? Por ser mais sensível, por essa questão da sensibilidade, do carisma, da afetuosidade, o olhar, né? A delicadeza, enfim. Eu acho que a gente consegue, né? Mas tem algumas coisas que vão ficando para trás, do tipo, o botox não tá em dia, a unha não tá feita, o corpo não tá fitness. Então, assim, a gente não pode ser perfeita em tudo, né? Isso é uma não coisa se cobrar o tempo que a todo. gente se cobra muito. E não só a gente, a sociedade, de alguma forma, cobra da gente. Como é que a Simone vai para um podcast com olheira, né? Como é que a raiz não tá bem retocada? Enfim, são situações que a gente tem que, né? Eu hoje tiro dos meus ombros toda essa responsabilidade e a culpa de não ser a perfeita. Mas tu não achas, assim, ó, puxando agora pra esse assunto até aqui, saúde, né? Eu ia te fazer essa pergunta, como que faz? Tu tem um segredinho pra dar conta desse movimento todo, que é maravilhoso, mas que é intenso. Agora tu tocaste num assunto que é assim, Simone, além da saúde, além do botox, eu acho assim, meu ponto de vista, e eu quero saber o teu, é claro. Tu não achas que nós, mulheres, criamos, assim, de alguma forma, a ideia de super mulheres o tempo todo? E tá tudo bem, não, né? Mas, assim, até que ponto isso daqui a pouco não compete a isso, sabe? E daí, eu não estou com meu botox em dia, mas a fulana lá, né? Então, eu acho que nós mesmos acabamos colocando isso como tudo tem que estar 100%, tem que dar conta de tudo. E como é que tu vê isso? Duas coisas, tua saúde, como é que tu concilia, né, pra poder dar conta, e o teu olhar sobre essa ideia de Mulher Maravilha. Esse olhar, né, dessa concepção, assim, de Mulher Maravilha, ele tá muito conectado com os tempos que a gente vive hoje, né? Especialmente rede social, onde tu tá vendo ali a tua vizinha, a tua amiga, a tua concorrente, né? A melhor foto e tal. Aquilo é uma foto de um momento. Ninguém coloca foto do melhor momento de pijama no Instagram, né? A gente vai lá e a gente busca a melhor foto do melhor ângulo, enfim. Só que isso é uma coisa que tá no dia a dia e que fica passando aos nossos olhos e a gente passa a se comparar muito, né? O que a gente vê, assim, acho que fazendo um pouquinho de um resgate, né, histórico, ao longo de mais de 5.000 anos, a mulher, ela foi colocada dentro de uma caixinha que era a sua casa, né? Então, ela era considerada desinteressante, ela não era considerada culta, ela era considerada incapaz, ela não precisava se arrumar, ela não precisava estar bonita, porque o universo dela era aquele, o marido aceitava do jeito que fosse, por quê? Porque a missão dela era gerar a vida, né, os filhos e cuidar da casa. Muitas mulheres lutaram, né, acabaram até perdendo a vida, enfim, para que hoje nós estivéssemos na posição que estamos. Ótimo, alcançamos. Hoje não tem mais nenhuma lei, não tem nada que nos impeça de fazer qualquer coisa. Porque até bem pouco tempo atrás, a gente não podia cursar a universidade, a gente não podia participar da política, era só homens que participavam, né, votavam e podiam ser votados. Nós não podíamos nos divorciar. Então, assim, era muito mais fácil ser mulher, mas era muito mais triste ser mulher, né? Sim. Dentro de todas as limitações. Bom, na nossa vez, nós podemos tudo. Só que a responsabilidade, né, sobre a casa, sobre os filhos, continua sendo nossa. A gente só chamou mais responsabilidades para nós. A responsabilidade, né, do trabalho, da carreira, né? E aí, como a gente está hoje circulando e a gente passa a ser vista, né, e ver também as outras mulheres, a gente passa a entender que precisamos ser a perfeição. Como é que as pessoas vão me enxergar? Eu tenho que, então, né, aos olhos dos meus filhos ser a melhor, aos olhos do meu marido ser a melhor, porque hoje eu posso me divorciar e ele também pode, então ele troca, né? Sim. Essas são as cobranças que a gente faz. Se o meu chefe, né, se eu não for extremamente competente, eu vou perder a função para outra, né? Ou se no meu negócio não der certo, eu vou me frustrar porque eu vou falir. Então as cobranças são muitas.
Quando chega no fim do dia, a gente tá cansada, a gente tá exausta, né? Mas a gente tem que pensar que a nossa vida é única. Se nós não nos cuidarmos, e aí eu não falo nem sobre esses cuidados estéticos, eu falo mais sobre essa questão do bem-estar, né? Dos cuidados médicos, né? Do corpo e da alma. Então, assim, eu não gosto de academia. Durante muito tempo fiz porque eu achava que eu tinha que estar malhadinha, organizadinha e tal. O que eu faço hoje? Eu faço caminhadas. Resolve o meu problema estético depois de ter tido uma menina, barriguinha e tal? Não resolve, mas é uma coisa que me dá prazer. Então, é a caminhada, né? Eu faço terapia. Eu acho que é muito importante, né? Para mim, assim, para conseguir conciliar todas as atividades e até em função, né, dessa minha missão de estar trazendo mulheres, de falar com mulheres, a gente precisa estar, né, com a mente organizada. É verdade. Né? Então, eu faço ao longo de muito tempo terapia e acho que isso é uma coisa extremamente importante. Por quê? Porque se a gente tá triste, tá depressiva, tá angustiada, né? Vai lá, um remedinho ajuda. Tá, mas aí daqui a pouco é um remedinho para isso, um remedinho para aquilo e a gente passa a ter uma necessaire cheia de comprimidos, né? E a própria questão de aí os exames, essa questão de ginecologista, essa questão de pele, a gente tá vendo, né? Nossa, muito triste, uma amiga agora, um câncerzinho de pele. Então, tudo isso são situações que a gente precisa ter esse olhar sobre nós, porque se nós não nos cuidarmos, ninguém vai cuidar. E como é que a gente vai cuidar do outro ou da outra, que é o teu papel tão importante também na sociedade, de como tu bem disseste, que é trazer as mulheres, né? Então, a gente tem que achar um equilíbrio aí, né? Equilíbrio. Esta, para mim, é a palavra-chave, né? E é o que a gente precisa hoje ter como novo, né? O mindset, assim, no sentido de que como eu consigo conciliar aquilo que me dá prazer, né? Porque muitas vezes a gente percebe assim, tem muitas mulheres hoje resgatando de novo essa questão do nós somos o resultado das nossas escolhas. A gente tem percebido que tem uma geração aí de mulheres de 25 a 35 anos que estão super focadas na sua carreira profissional, que ainda não conseguiram se dedicar, né, a construir a sua família. Tem outras que não querem ter filhos. Olha, eu vou ter um pet, meu cachorrinho, meu companheiro, eu não me imagino como mãe. Tudo isso precisa ser respeitado, né? Só que hoje a gente também está numa sociedade que entende, né, aquele estereótipo da mulher que ela precisa casar, fazer a faculdade, ter filhos, ser bem-sucedida profissionalmente, depois se dedicar aos netos, e a gente percebe que não é mais assim. Né? Cada uma vem com a sua vocação, cada uma vem com as suas vontades e que precisa ser respeitado também. Então, essa culpa, esse olhar para o outro sem julgamentos, eu acho que é o maior desafio nosso enquanto mulheres hoje. Eu sigo nessa linha assim, de raciocínio também. Bom, Simone, tu moras... E tu sabe que hoje de manhã a gente falava muito sobre isso. Tu moras em Canoas ou... Eu moro em Novo Hamburgo. Acertei. Eu moro em Novo Hamburgo. Trabalho em Canoas, empresa em Canoas. Mas tu não é natural de Novo Hamburgo, né? Eu sou natural de Estância Velha. E aí assim... E sou hoje cidadã canoense. Isso é muito legal. Parabéns, inclusive. Bom, falando ainda sobre a tua filha, assim, teus filhos, tua família... a gente sabe que, como tu mencionou ali, é diferente, né? Uma menina, aí tu trabalha tanto voltada para as mulheres, um trabalho importante, o teu papel é muito importante, tu inspira tantas outras mulheres, nós somos inspiradas o tempo todo por ti. Me diz uma coisa, tu pensa assim, que legado que eu quero deixar para minha filha, quanto filha mulher? Claro, tem os filhos, a gente não faz diferença nenhuma, a gente quer deixar o legado, a gente sabe, mas quanto filha mulher, né? Porque ela tem 1 ano e meio. Ela eu tem tô imaginando que 20 anos, né? Para os meus filhos, assim, só voltando um pouquinho, assim, para os meus filhos, né? O que a gente trabalha muito e o que eu demonstro para eles, né? Que a gente precisa ter disposição para os desafios da vida, que a gente precisa ter uma vida plena, né? E que a família é a base de tudo. Para mim, isso é muito importante. Que a gente seja realizado naquilo que faz, né? Então, o Leonardo, o mais velho, ele é advogado e tá empreendendo, tá começando o próprio negócio, né? O
O Zenon, de 18, está na faculdade, fazendo o GIL, que é Gestão, Inovação e Liderança. É óbvio que todos buscam ser bem-sucedidos, né? Ter grana para poder realizar os seus sonhos, enfim. Só que o que a gente sempre passa para eles é que, claro, né? O dinheiro é bom a gente ter boa condição financeira, mas que a base de tudo é a família e ter disposição, né? Para levantar todos os dias, para fazer as atividades, para dormir tarde no sábado e no domingo reunir a família para o almoço, porque é uma situação que a gente cultua, né? De sempre ter... Não abre mão. Não abre mão, enfim. E para minha filha, eu me motivo ainda mais para seguir nesse trabalho. Porque quando eu comecei a minha vida profissional aqui em Canoas, eu sofri muito preconceito, né? Ao longo da minha jornada, eu sofri muito preconceito. Então, na Federação, por exemplo, né? A gente teve a primeira mulher presidente de uma federação empresarial no Rio Grande do Sul. Do primeiro dia do meu mandato até o último dia, eu tive que mostrar que eu era capaz, que ali tinha uma mulher capaz, né? Porque sempre tinham dedos apontados para mim e homens que estavam ali, né, acompanhando para ver qual seria a primeira queda, como é que levantaria, como é que estaria, né, conduzindo as adversidades. E eu não gostaria que a minha filha passasse por essa situação. A gente vive num estado muito machista, a gente vive numa sociedade muito machista. Agora, recentemente saiu uma pesquisa, assim, que quem quiser até dar um Google ali e acompanha um pouquinho, 84% dos brasileiros têm algum tipo de preconceito contra a mulher. Tá? Na empresa, quantas foram as vezes que eu fui para uma reunião de trabalho e a pessoa, né, chegava e dizia assim, tá, mas e quando que vai vir o dono da empresa? Quando que vai vir o diretor, o responsável? Né? E eu disse, não, eu sou esta pessoa. Né? Então são situações que a gente que eu vivenciei e que eu desejo que a minha filha não vivencie, né? E a outra questão é justamente essa da cobrança, da gente poder, né, ser múltiplas, mas ser pessoas leves, ser pessoas felizes, né? Assim, sem que a gente tenha que cumprir metas, né, e entregar algum resultado ou a expectativa das outras pessoas. Então, para mim, assim, é uma satisfação enorme, né, a gente poder ter essa caminhada. Eu até tenho organizado algumas coisas, assim, sobre fotos, né, sobre momentos, assim, porque eu quero poder mostrar para minha filha como foi essa jornada e a felicidade dela estar me acompanhando também. Sim. Né? Então, óbvio, é pequenininha, nenê, a gente até leva, eu tenho viajado muito pro interior, então eu levo ela junto. Ela, né, vai junto. Vai junto, como uma companhia, até para que ela não fique, né, porque muito são tempo. Aí 2 dias, claro, e tal, eu faço questão que ela vá junto, né. Em algum momento, quando começar a idade escolar, ela já não vai poder, a gente vai ter que fazer, né, de escolar, mas que ela saiba, né, que a mãe dela não está almoçando com ela todos os dias, mas está realizando, que a mãe dela é uma pessoa realizada, uma pessoa feliz, né? Porque a gente percebe também na nossa volta, né? Muitas mulheres que estão ali todos os dias almoçando com os filhos, jantando com o filho, com o marido, organizando tudo e que tem uma frustração dentro delas, né? Do tipo assim, poxa, mas não era exatamente isso que eu queria estar fazendo, mas como mãe eu tenho a obrigação de, né? Eu acho que a nossa obrigação é de ser pessoas fluídas, assim, e pessoas que consigam transmitir os melhores valores para os filhos, né? Não necessariamente estando presente todos os dias. Ai, que lindo. Sabe que eu já me encho de orgulho, imagina ela, com certeza. Simone, então assim, até pelo currículo que nós ressaltamos aqui no início e pela condição de empresária aqui na cidade, certamente tu tem um carinho muito especial aqui pela cidade de Canoas, né? Tanto que fostes agraciada com o título de cidadã canoense agora há pouco tempo. Nos conte um pouquinho sobre esse momento tão singular, que eu acredito ser tão importante para ti. Tu sabes que quando eu casei, enfim, vim morar, né, em Canoas, e aí como empreendedora, né, passei a conhecer um pouquinho mais da cidade. E Canoas é uma cidade extremamente masculina ainda, pela sua vocação industrial, né, essa parte de tecnologia, enfim. Agora a gente percebe, né, eu tô falando disso de 22 anos atrás, claro, né, quando foi todo esse começo. Agora a gente percebe que não, né, a gente já tem mulheres, né, que participam ativamente da política, secretárias municipais, temos uma vereadora. Há 20 anos atrás nós não tínhamos a
muita presença feminina, né? Nem na política e nem em entidades de classe. E eu comentava isso, né, no meu círculo de amigos, do tipo assim, nossa, mas e onde estão as mulheres? E o que eu vivenciava muito na prática era recebendo amigos na nossa casa ou indo, né, ao encontro de amigos, as mulheres tinham um grupinho e os homens tinham outro grupinho. Tá? Geralmente do grupo das mulheres, isso não é uma crítica, isso é apenas algo que foi vivenciado, né, há 20 anos atrás. O grupinho das mulheres, a gente falava da máquina que tinha estragado, da joia que ganhou do marido, dos filhos na escola, e o grupinho dos homens, né, eles estavam falando sobre investimento, sobre economia, sobre política, e eu estava fisicamente participando daquele grupo de mulheres, mas com o meu ouvido atento nas outras conversas, e eu pensava assim, nossa, eu queria estar naquele grupinho, né? Só que aquilo culturalmente não era possível, porque como é que eu, né, estaria ali invadindo aquele espaço deles? Até o momento que a gente brinca, né, e que na minha casa eu disse assim, olha, agora chega desses grupinhos, a gente vai todo mundo se reunir na volta da mesa e os assuntos serão comuns entre todos. Mas sabe que eu ainda me choco? Eu participo de situações assim, eu disse, eu não acredito, né? Todo mundo num cantinho. E isso passou assim, né, no nosso grupo de amigos, que eram pessoas muito queridas, assim, e que a gente se encontrava com uma frequência bacana, a integração passou a existir, né? E aí teve o Beto Steinmetz, né, que é o ex-presidente da SIX, né, na gestão dele ele estava organizando a chapa, né, da diretoria, e ele me fez o convite, então, para participar da diretoria da SIX. E eu entendi aquilo como uma super oportunidade, né, e vim, assim, com uma alegria de poder entender como é que se dá toda essa dinâmica de poder masculina, tá? E participando, então, da diretoria da SIX, eu me apaixonei pelo associativismo. Eu entendi que é uma dinâmica importante e que se a política muda a nossa vida, para o bem e para o mal, o associativismo muda a dinâmica, né, econômica, social, para o bem. Porque é um grupo de pessoas voluntárias que está ali se dedicando ao coletivo e que, por óbvio, vai ter um retorno para suas empresas e pessoalmente também, né? E eu era, assim, a única mulher, a gente tinha poucas mulheres que circulavam, enfim, e tudo isso me motivava, né, de alguma forma a mostrar que nós tínhamos capacidade. E eu tinha um truquezinho, né, que eu acho que era interessante no sentido de que sempre tinham assuntos, né, na pauta das reuniões de diretoria que eu não dominava, porque nós somos generalistas, a gente não conhece tudo de todos os assuntos. Só que eu passei a estudar os assuntos antes da reunião. Então, nós recebíamos a pauta e eu passei a estudar aqueles assuntos e em todas as reuniões eu conseguia, com muita propriedade, né, participar de todas as discussões, colocando as minhas impressões e colaborando, né, sempre com aquelas pautas. E aquilo fez com que as pessoas conseguissem ter um olhar sobre a Simone, que ali era um olhar sobre uma mulher na mesa, né, de discussões interessante. E aí depois, na segunda gestão, eu já passei a ser vice-presidente de indústria e na sequência, né, a gente fez todo um encaminhamento de um projeto muito bacana que foi o movimento BR Livre aqui. Então, eu fui uma das lideranças desse movimento, onde nós, né, com um trânsito constante aqui, a BR-116, nesse trecho de Canoas a Porto Alegre, era a mais movimentada do país, em determinada época, 2006, 2008 ali, e nós reivindicávamos, então, melhorias na infraestrutura. E a solução que o governo deu foi justamente de fazer, então, pedagiamento na BR-116, arrecadar recursos para construir mais 2 pistas de cada lado. Só que nós estávamos às vésperas de receber a ministra, então o governo era o Lula e a ministra era a Dilma, e nós estávamos às vésperas de receber a ministra aqui para fazer a assinatura e tal, do início então dessa licitação para o pedagiamento, a concessão então da BR-116. E na véspera disso eu peguei o edital e fiz uma leitura do edital. Passei assim horas, madrugada dentro, lendo o edital que estaria sendo colocado então à disposição. E de repente vem algo assim que muito sério, no sentido de que nós ficaríamos, o que previa o edital, 11 anos pagando pedágio, para que no 12º ano nós tivéssemos início de obras de melhoria.
E aquilo me chocou, eu disse, nossa, isso não é possível, né? Porque eu tinha essa ligação ainda com Novo Hamburgo, enfim, funcionários que trabalhavam, comecei a fazer conta e tal, e como isso impediria, né, as pessoas e tal, a própria situação financeira, né, dessa região. E aí eu trago isso para a SIX no sentido de, pessoal, nós temos que barrar, isso não pode acontecer. E aí fizemos um grande movimento, reunindo todas as lideranças das cidades aqui, né, que estão ao eixo da BR-116, os prefeitos, enfim, e brecamos essa ideia de licitação. Com a vontade, né, de que fosse de fato achada uma alternativa com recurso público para eliminar esse nosso problema, esse nosso gargalo de infraestrutura. Eis que, né, contra tudo e contra todos, e com muita luta, muita articulação, nós temos hoje a realidade da BR-448. Nós não temos pedágio na BR-116 e temos uma rodovia alternativa que aliviou e que basicamente, né, resolveu o problema. E isso tudo demonstra assim, que a gente precisa ter um olhar sobre o que é público, né? Não basta nós sermos agentes empresariais, né, contribuir com o desenvolvimento econômico através da geração de riqueza pelos impostos, na questão social pelos empregos, a gente tem que ter um olhar sobre o todo. E essa leitura que a gente fez, né, do edital e levantando essa bandeira do tipo, isso não é possível, fez com que nós mudássemos a dinâmica, né, aqui da nossa cidade e da nossa região para melhor. E aí nessa sequência, isso foi muito interessante, porque eu, como disse assim, me tornei uma liderança desse movimento e nós tínhamos ali uma disputa eleitoral em Canoas, né? Nós tínhamos então nós estávamos apoiando um candidato a prefeito que estava concorrendo contra o prefeito que venceu a eleição, que era o Jairo Jorge, né? E quando o Jairo vence a eleição, ele me liga, né, e marca um café comigo, e eu achei muito estranho aquilo, porque eu não tinha votado nele, eu não tinha feito campanha para ele, eu não iria me filiar no partido dele, que na época era o Partido dos Trabalhadores, enfim, e eu aceito tomar um café com ele, e para minha surpresa, né, veio o convite, então, para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. No primeiro momento eu achei estranho e pensei assim, nossa, mas nós não temos afinidades políticas, né, eu e o Jairo, à época, e eu me dou conta de que é muito maior do que isso, não são afinidades políticas, é o nosso poder, né, de influência e aquilo que a gente pode entregar para a sociedade. Eu aceito o convite e foi uma experiência muito rica, né? Eu me comprometi então com o Jairo lá em 2009, no primeiro mandato dele, a ficar 2 anos e na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a gente criou o Escritório do Empreendedor, nós criamos a Lei do Gatilho, reduzimos impostos, aumentamos a arrecadação, criamos o Parque Canoas de inovação, alguns incentivos também para as empresas ampliarem, para elas se tornarem adimplentes, uma série de construções assim que a gente conseguiu se dar conta, olha, quando se tem vontade política, é possível, né, fazer transformações. E aquilo foi uma verdadeira escola para mim, porque eu também me dei conta de que muitas coisas dentro, né, do público não é possível de se realizar de um dia para o outro, né? A gente ficou algo muito emblemático para mim. Criamos o Escritório do Empreendedor, era um espaço muito bacana e tal, e levamos 8 meses para conseguir colocar ar-condicionado. Mas não é só comprar e instalar. Claro, não é só comprar e instalar. Então são situações assim que foram vivências muito boas. E na sequência disso, eu passo a participar da Federação, tá? E aí também fazendo essa representação de Canoas, o que me orgulhava muito, né? Falava de Canoas, enfim. E mesmo, né, depois da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu volto para a SIX e aí me torno presidente da entidade. Então, sempre trabalhando muito em prol do desenvolvimento econômico e que tem reflexos no desenvolvimento social. Então, para mim era uma alegria poder assim, todos os dias acordar de manhã e pensar assim, tá, e a minha cidade, né? Porque eu adotei Canoas, claro. Então assim, trabalhando aqui, exercendo todas essas funções, né, no associativismo, a gente conheceu muitas pessoas. Então hoje eu tenho um hall de amigos assim muito queridos, pessoas que eu admiro muito, pessoas que eu assim, olha, enxergava grandes empresários, né? E de repente estavam sentados ao meu lado e a gente estava construindo políticas públicas. Então, algo muito, muito interessante. Mas num universo pouco, né, explorado por mulheres.
Então, tudo isso, né, fez com que eu me tornasse, aí, então, a primeira mulher presidente da SIX em Canoas, depois de 89 anos, né, também uma construção, e junto comigo vieram muitas outras mulheres, e algo que, para mim, assim, como entrega para Canoas, o meu maior legado, né, nisso tudo, foi a criação dos núcleos de mulheres, né, que hoje a gente tem 2 aqui em Canoas, na época nós iniciamos com 1, porque eu via que não era fácil para uma mulher, né, sair de trás da mesa, sair de trás do balcão, entrar num ambiente de entidade de classe ou mesmo num ambiente político para poder fazer a diferença, né? Tem toda essa questão da autoconfiança, né? A mulher, ela fica mais tímida, ela não dispõe de todas as ferramentas, não é um lugar que tem muitas mulheres, então a gente entra no espaço e pensa, tá, o que eu faço com a minha mão, para onde eu olho, onde eu sento, quem vai falar comigo, qual o assunto que eu puxo. São dificuldades que para um homem não, eles tiram de letra isso, né? E qual é que era a forma da gente conseguir trazer mais mulheres? Criar um grupo onde elas, né, seriam as protagonistas e onde elas estariam mais à vontade. E a partir dos núcleos, né, surgem grandes lideranças que assumiram, né, diretorias na SIX, e eu já vislumbro aí as próximas presidentes também sendo desenvolvidas a partir do núcleo, e núcleos que fazem com que as mulheres elas se desenvolvam pessoalmente e profissionalmente. Elas passam a ser muito mais protagonistas da vida delas e se sentem mais potentes, assim, mais fortes, porque trabalharam em conjunto, estão ali disponíveis, né? Que maravilha, título mais do que merecido. Mais uma vez, parabéns. E sabes que para nós, mulheres aqui do 2º núcleo feminino, né? Então tudo começou lá no NME, 13 anos atrás. 10 anos atrás. 10 anos atrás. 2013. E aí, nós estamos aqui como as sementinhas. Ainda gosto de dizer como sementinhas, porque temos muito ainda para crescer, mas começamos aí, temos 1 ano de NFE. E tu percebe o seguinte, né? Mulheres completamente diferentes. Então, assim, a gente tem mulheres experientes, mais velhas, mulheres gurias jovens, né? Grandes empresárias, pequenas empresárias, área do comércio, área do serviço, e tudo isso é muito bacana porque são inteligências, né? Que juntas produzem resultados muito mais expressivos. Com certeza, com certeza. E assim, voltando ali um pouquinho, porque olha, se deixar por nós, a gente vai longe. Mas eu vou apressar aqui para te dizer o seguinte, Simone. Tu fostes, então, professora lá no início da tua carreira, também ingressou da política para o Senado, né? Enfim, sempre correu atrás dos teus sonhos, isso a gente já percebe. Qual é, assim, a dica, a sugestão, a palavra que tu pode deixar para essas mulheres que estão nos assistindo, assim, que tem esse sonho, assim, de circular entre a sociedade livremente, nesse sentido? O que tu não enfrentou, o que tu enfrentou, que hoje tu consegue deixar como exemplo para elas, assim? Para mim, a palavra, né, coragem. Primeira coisa, né? Primeira coisa, então assim, coragem, disposição e paixão. Então assim, eu gosto muito disso, né? Eu vou me encorajar para dar o primeiro passo, e depois que a gente dá o primeiro passo, a caminhada se torna muito mais leve. Dentro da minha história, né, sempre existiram vários caminhos a serem percorridos, e eu sempre escolhia aqueles menos pavimentados, não eram estradas de asfalto, eram sempre estradas de chão com muito buraco, e eu acho que isso fez toda a diferença, né? Eu sou uma pessoa muito resiliente também, a partir de todas as vivências, né? E todas essas dificuldades forjaram a minha vida. Então, assim, surge um problema, tá, mas como é que eu faço para transpor esse problema? Depois que a gente dá o primeiro passo, nossa, a gente consegue enxergar, né, o caminho. Então, quando eu iniciei, né, a minha vida profissional, essa é uma situação muito interessante, assim, porque é muito real o que eu senti, o que eu vivi. O meu sonho, né, de adolescente era ser primeira-dama. Porque eu nasci numa família de classe média, né, de origem alemã, em Estância Velha, uma cidadezinha que a gente vivia muito em comunidade. Então, meus pais sempre participaram, e eu acompanhando, né, fui muito estimulada, assim. Era a comunidade evangélica, né, luterana, que a gente fazia parte, era o clube da cidade, eram os escoteiros, era o CTG. Então, a gente vivenciava tudo isso. E
eu sempre presenciei em casa e vi também, né, na minha volta, mulheres que se dedicavam aos filhos e cuidavam da casa, e os homens que saíam para trabalhar traziam o sustento da família. Estes eram os homens que estavam, né, empoderados, participando de discussões, construindo, né, o caminho da nossa comunidade. E eu percebi assim, bom, mas para mim fazer transformações, eu preciso estar ao lado de um homem. Como que eu faço isso sendo primeira-dama? Tu vê? E de repente eu vou e inicio minha vida então como professora, né? E desejo assim terminar. O meu objetivo é terminar a minha vida profissional em sala de aula, né? Por daqui a uns anos ainda eu quero poder voltar para a sala de aula. É mesmo, porque eu acho que é lindo, é maravilhoso. Então assim, foi o início da minha vida e vai ser o final, né? No sentido de que eu posso já estar aposentada, posso estar mais velha, e pode ser até voluntário, assim, esse trabalho de estar em sala de aula. Mas aí eu me dou conta que, poxa, eu posso mais do que só estar na sala de aula, porque na sala de aula a gente transforma a vida de algumas pessoas, mas a gente pode mais do que isso. E aí, né, o empreendedorismo, o associativismo me levou a vários caminhos. E aí a gente percebe que, de fato, as mulheres, elas precisam mostrar que são capazes. Há todo um preconceito com relação à participação das mulheres, e eu acho que isso é muito triste, sabe? Ainda, vejo que está mudando, né? Mas uma coisa que é fundamental é a gente dar as mãos e caminhar juntas. Eu ia até te perguntar isso agora, Simone. Nós, mulheres, né? A gente fala muito disso, que a gente sofre isso, a gente vivencia isso. Eu não, você sim, outras não. E o que nós, como mulheres, né, na sociedade, podemos fazer para quebrar de uma vez por todas essa barreira do preconceito, estando à frente ou não de uma entidade, aonde quer que seja, porque às vezes é um preconceito que chega a ser bobo, né? Mas que existe e que a gente precisa cortar de uma vez. Como é que tu vê, assim? Educando os nossos filhos. Não vai ser na nossa geração. A nossa geração tem essa possibilidade de hoje de assumir todos os espaços. Nada, né, nos impede de ser e de fazer aquilo que a gente determinar, aquilo que a gente quiser. Existem muitos preconceitos, né, tudo em função dessa questão cultural e histórica que foi vivenciada ao longo de anos. Agora, nós que estamos ativas, nós que somos mulheres livres, independentes financeiramente, eu acho que isso é uma questão super bacana, né? Da gente identificar que hoje nós podemos fazer escolhas porque nós temos a nossa renda. Tem muitas outras mulheres que estão submissas, que estão oprimidas, que estão se sujeitando a violências, né? Porque de alguma forma não são protagonistas da sua vida. Algumas não por escolha, né? Outras sim por escolha, mas a gente precisa fazer o olhar sobre tudo isso. Mas independente dessa condição que nós estamos vivendo hoje, nós estamos educando os nossos filhos. Os meus 2 meninos, né, e a Marta Valentina, eles vivem num ambiente onde pai e mãe saem para trabalhar. Pai e mãe dormem fora de casa, eventualmente. Sim. Pai e mãe não almoçam todos os dias com o filho. Né? Pai e mãe leva na escola. Então a gente divide essas tarefas e eles estão entendendo que quando forem pais vão ter que também assumir, né, junto com as suas companheiras, esposas, enfim, essa dinâmica familiar. Ponto 1. Ponto 2. No mercado de trabalho, a gente está ali competindo e dividindo espaço. Competindo porque a gente precisa, né, competir no sentido de buscar a melhor vaga. Enquanto empreendedores, a gente está disputando cliente, enfim. E não é mais um universo masculino. Hoje, na nossa empresa, nós temos 40% são mulheres. Né? Hoje, a gente percebe no universo de empresas, 34% das empresas brasileiras são capitaneadas por mulheres. Então, a gente faz negócios com mulheres. Sim. Né? A gente não chega mais para uma mulher e diz assim, quando é que vai vir o teu chefe? Não, eu sou a chefe. Sim. Eu sou a dona. Né? Então, os nossos filhos, eles estão vivenciando tudo isso. Cabe a nós fazermos uma condução fora o preconceito. Porque eu mesma, né, tem situações assim que eu me dou conta. Por exemplo, tô com meu filho, na época ele tinha 16 anos quando isso aconteceu.
eu tô dirigindo, né? E eu dirijo bem, porque eu ando por todo o estado, enfim, então uma coisa que eu faço bem é dirigir, né? E acontece uma situação, assim, no trânsito, e aí um buzina, outro buzina e tal, e eu passo pela situação, olho e digo assim, só podia ser mulher. O que eu mostro pro meu filho que tá sentado do meu lado? Sim. Que mulheres não dirigem bem. Né? Então, no dia a dia, né, são sutis as informações que a gente vai passando. Do tipo, em casa, né? Se só a mãe faz todas as tarefas domésticas, eles passam a entender que essa é uma função da mulher. Eu faço muita questão de fazer tudo, de organizar. Como eu disse assim, eu mimo eles, eu faço a jantinha, eu faço isso. Hoje a louça é com você. Não é aquela coisa imposta, né? Cada um tem que lavar a louça, cada um tem que, né? Porque isso também eu acho que falta sensibilidade feminina, mas do tipo assim, ó, eu fiz o almoço hoje, agora vocês lavam a louça. E a gente vai construindo formas de dizer que a cozinha também é um espaço deles. Faz um carreteiro pra nós, faz aquela massinha, aí bota o avental, aí tá o homem ali de avental. Vocês já imaginaram isso há 20, 30 anos atrás? Né? O máximo era pilotando ali a churrasqueira. Né? Então a gente tá fazendo... mulher chegava perto. Exato. Também, né? E hoje nós estamos ali pilotando a churrasqueira também. Então, a educação dos nossos filhos vai fazer a diferença daqui a 10, daqui a 20, daqui a 50 anos. Eu acredito assim, né? Marta Valentina lá com seus 40 anos, ela vai estar no auge entendendo que a gente vive num mundo onde as mulheres são empoderadas. E o que é uma mulher empoderada? É aquela mulher que pode decidir, aquela mulher que pode influenciar, aquela mulher que tem oportunidade de falar, oportunidade do comando. Nem na frente de um homem, nem atrás de um homem. Ao lado, juntos. Perfeito. Qual que foi, ou qual que é a tua grande lição, Simone, sobre o associativismo? O que ele te deixou, assim, a tua vida? Como ele foi, como ele é importante? Que juntos nós somos capazes de fazer grandes transformações, que não é uma pessoa que vai fazer, né? Mas que quando a gente tem várias mãos, quando a gente consegue demonstrar para as pessoas, né, o poder de fazer em conjunto, é muito legal. A sociedade civil organizada tem um grande poder. Hoje, eu sempre digo que a política muda a nossa vida para o bem e para o mal, e os políticos têm a caneta e o poder de transformar a nossa realidade, né? Mas os políticos, eles vivem a partir da opinião pública. E ao longo da minha trajetória, essa questão do movimento BR Livre, lá em 2008, né, foi um grande exemplo disso, que através do associativismo a gente fez essa mudança estrutural na nossa região. Recentemente agora, uma proposta de aumento de impostos, que era uma reforma tributária, enfim, no governo do estado, nós levantamos uma bandeira muito forte, eu fui uma liderança muito firme, e nós impedimos, né, que ficasse onerando a vida do gaúcho. Então, assim, situações em que as pessoas, né, que estão movidas por boa fé, com bons valores, que não estão ali para tirar proveito da situação, mas que entendem, né, que junto, que o coletivo ele é importante, maior, né, a gente consegue fazer, então, essas transformações. E eu acredito muito no associativismo, né, para que a gente possa se desenvolver pessoal e profissionalmente também. Eu, desde 2013, né, estou na 2012, iniciei na Federação e fiz muitos amigos, né? Então, eu digo que o melhor do associativismo são as amizades que a gente conquista também, fora todas, né, aquelas situações de fato que a gente modifica, que transforma, de discussões, enfim, mas as amizades que a gente faz aqui na Six, né, eu conheci o Paulo Fritzen, um amigo muito querido, enfim, amigo aí de caminhada, que a gente estreitou a relação a partir aqui da Six. Eu poderia citar vários outros, não vou começar a citar, né, mas na própria federação eu brinco dizendo que hoje, em qualquer lugar do estado, se eu furar o pneu do carro, eu tenho para quem ligar, tem algum amigo que vai me acompanhar e que vai me socorrer. Tá? É a rede de amigos, de suporte, isso faz toda a diferença no nosso crescimento, tanto pessoal quanto profissional também, né? Sem dúvida. Simone, o que é assim, quem é a tua maior inspiração? Nossa, eu tenho várias inspirações, assim, dependendo da área, dependendo, né, como da mulher, forma, então vamos trazer assim. Eu não tenho
uma grande inspiração. Tem mulheres que me inspiram de forma diferente, né? Mas tem uma situação que é interessante, que a minha mãe é uma inspiração para mim. A minha mãe foi, né, nessa construção, dentro das possibilidades dela, uma dona de casa, uma mãe muito zelosa, e ela me inspira no sentido dessa questão familiar, mas ela também me inspira a não ser como ela, né? Talvez as pessoas, nossa, que horror, né? Não, mas é muito real isso, assim, eu não quero, né, ficar tão limitada quanto ela ficou. Eu entendo que ela é uma pessoa feliz, ela é uma pessoa que fez, né, em algum momento ela não teve escolha, em outros momentos ela pôde escolher, mas não é sobre a vida dela que nós estamos falando, é sobre a minha vida, né, o que eu desejo. Então eu quero poder chegar lá com 60, 70 anos, tendo uma vida com muitas realizações e podendo influenciar muito as pessoas, né, a minha família, as pessoas na comunidade onde eu estou inserida. E acho que de alguma forma isso também nos inspira, né? Eu acho que a Hillary Clinton, em determinado momento da minha vida, foi uma inspiração por tudo que ela vivenciou, pela resiliência dela, pela postura dela. Teve, assim, uma mudança, um mindset para mim, né, assim, nossa, mas por que ela fez isso? E aí a gente começa, né, eu comecei a aprofundar um pouquinho mais, entender o contexto da Hillary naquele momento enquanto primeira-dama dos Estados Unidos, né, e percebi nela, assim, uma força muito grande, algo que a gente estava, e o mundo inteiro julgando, e que por trás, né, de todas as iniciativas, de todas as atitudes dela, tinha algo muito maior. Então, em determinado momento a Hillary Clinton foi uma inspiração para mim. Assim, a gente percebe, né, eu gosto muito da família real britânica ali, né, a Rainha Elizabeth, enfim, claro, entre erros e acertos, né, estão aí para mostrar que... Entre erros e acertos, eu acho que ela também acaba sendo uma inspiração para as mulheres a partir do seu legado. Sim, né? Muito então, mais do que os erros, né? Não, sem dúvida, né? Acho que em tudo na vida, né? As pessoas vão olhar para Simone, nossa, isso deu certo, isso não deu, isso foi bom, isso não foi. Ela pisou na bola ali, e a vida é assim, a dinâmica é assim. E tem uma coisa que eu sempre digo, né? Eu posso errar, eu posso acertar, mas eu vou fazer. Essa coisa da gente esperar o momento certo, nunca vai ter um momento certo. A gente falava sobre isso na questão da maternidade, e eu trago isso também para vivências dentro da empresa, dentro de entidade de classe, né? Como é que a gente atua e tal. Na hora a gente vê, vamos lá, vamos fazer. Ah, que legal. Simone, segundo Congresso da Mulher. Deixa eu só falar uma coisinha antes ali, que eu falar sobre a questão política. Tá. E aí eu acabei não tocando nesse assunto. Eu concorri em 2014 a uma vaga no Senado. Não era meu objetivo ser senadora, mas eu entendia que dentro de um projeto político, aquela peça tinha que... Era uma peça-chave. Era uma peça-chave que podia influenciar, enfim. E eu recebi o convite, então, da senadora Ana Amélia para compor uma chapa majoritária, né, que era ser candidata ao Senado. Eu nunca tinha concorrido ao Grêmio Estudantil, nunca tinha concorrido a nem síndica de prédio, nada, né? Aquilo foi, assim, um universo completamente inusitado, diferente. Tu foste, não teve medo? Aí é que tá, né? No primeiro momento é não. Não, óbvio que não tem a menor condição, né? A gente vem, assim, pra autossabotagem. Eu não sou capaz. Dorme uma noite, pensa num dia, conversa com as pessoas, algumas dizendo, bem capaz, tu é louca, outras dizendo, vai, é muito legal, enfim, aceitei o convite. E eu estava concorrendo contra Lazier Martins, né, o cara que um super comunicador, Olívio Dutra, que já era ex-governador, assim, todo um know-how, né, toda uma condição, Pedro Simon, dispensa comentários, né, 80 anos dedicado à vida pública, e eu, né, mais alguns outros candidatos, enfim. Imagina o desafio disso. Teve um momento em que eu aceitei o convite e aí nós tínhamos então que homologar a nossa candidatura. E aí foi dentro do Teatro Dante Baroni, na Assembleia Legislativa, o teatro estava lotado, né, muitas bandeiras e tal, e aí seria apresentado então a candidata ao governo do estado, Ana Amélia, e eu como candidata ao Senado. E eu me preparei, né, para uma fala, porque, Simone, tu vai ter ali uns 10 minutos para fazer uma fala e tal. Uau, me preparei para aquilo.
tranquilo, né? Fui no cabeleireiro, tal, bonitinho, né? Tudo bem. Quando a gente sobe, assim, e está lá em cima no Teatro Dante Baroni, né? A gente tem que descer todas as escadarias e as pessoas ficam na volta. Eu fui descendo as escadarias e as pessoas gritando meu nome e tal. Eu dizia, meu Deus, o que é isso, sabe? É uma situação, assim, completamente diferente de tudo que eu já imaginei viver na vida. Chego, a gente compõe a mesa e aí, de imediato, me passam para aí com vocês, a nossa candidata ao Senado, Simone Leite. Branco total. Que eu tenho que falar? O coração dispara, a mão soa, a perna treme, e eram assim, diante de todo aquele povo, assim, eu pensei, e agora? Respirei e falei com o coração, o que me trouxe aqui? Por que eu tô aqui diante de vocês? Falei de família, falei dos filhos, falei de legado, falei das mulheres, né? Uma chapa composta por 2 mulheres. E aquilo foi incrível. Eu levei, assim, ó, mais de mês para ouvir, né, o áudio, a filmagem daquele dia, eu não tinha coragem de ver, eu digo, ai, que mico e tal. E de repente eu vi que foi lindo, né? Que foi porque veio da alma, veio do coração. Tá? E aí, ó, e a outras situações, assim, eu vivi intensamente, foram 3 meses de campanha, como se tivessem sido 3 anos de uma vida, porque foi muito intenso. Viajamos todas as cidades, né, mais de 300 cidades que a gente visitou, e as pessoas olhando no teu olho dizendo assim, eu confio em ti. Então foram quase 800 mil gaúchos, né, que fizeram a opção por votar em mim, tendo esses 3 grandes nomes, na época o Lazier que venceu a eleição. Só que aí, diante disso, a gente tem o primeiro debate na televisão, na Rede Globo, né, na RBS TV. Gurias que estão ouvindo, vocês imaginem eu num púlpito com um microfone, TV aberta, ao vivo, ao lado do Lazier, do Olívio e do Simon. Guria, tomei Rivotril, né? Eu disse assim, eu não vou aguentar, não vou conseguir, eu vou ter uma dor de barriga, eu vou botar uma testada, eu vou dizer que eu tô mal, enfim. E, de repente, vai com... Não. E foi legal, foi muito interessante, assim, foi uma experiência incrível, né? Muito, muito, muito desafiadora. Tiveram momentos, assim, o primeiro, né, do tipo, isto não é pra mim, eu não sou capaz, e aí a gente vence. Essa situação, né, aí teve o primeiro programa de TV, depois teve na Band, depois teve na Record, e aí a gente já tava fluindo, né, muito bem. Então, eu acho que é um pouco dessa essência, dessa questão da simplicidade, da gente falar com o coração, e ter muita verdade em tudo que a gente faz. Eu não sou uma montagem, né, eu sou a vida real. Então, talvez em alguns momentos a gente fala sobre essa questão do equívoco, né, de erros, enfim, só que é a vida real, a gente não vai acertar sempre, e a gente não tem que se punir, né? Aquela coisa assim de chegar em casa e se sentir culpada pela frase que falou, pelo abraço que não deu, pelo olhar que foi atravessado, viveu, passou, né? O que a gente pode fazer o dia de amanhã ser diferente. Que maravilha! Tu fostes falando, eu já fui me emocionando, porque guardadas as proporções, Simone, eu vou entrar nesse assunto aqui pra gente finalizar. Eu lembrei do congresso, primeiro congresso da mulher. E aí, como eu disse, guardadas as proporções, foi exatamente assim comigo. Eu tinha escrito, quando eu comecei a escrever, que eu mandei para nossa então coordenadora na época, Fernanda Galvani. Sim, que vocês fizeram toda uma apresentação do case, muitas mulheres. Mas quando a gente, aí ela também fez a contribuição, eu me emocionei. Aí nós ficamos a noite todas juntas e tal, e aí eu disse, se eu não levar a folha para ler o que eu tenho que falar, eu não vou lembrar mesmo. Só que eu não imaginava o quanto aquilo ali realmente estava me deixando nervosa até chegar na hora. Eu tremi tanto aquela folha, aquela dia. Tanto que veio uma colega e disse, não, eu vou segurar, porque senão eu não ia conseguir, né? Então, ao mesmo tempo, só que assim, era uma emoção muito grande. Então, eu entendo, assim, de guardar as proporções. Claro, só que aquilo, sim, pra todas mim, nós, claro, né? Foi um momento muito especial. A gente idealizou, a gente sonhou, a gente acreditou naquele projeto. E nós estávamos... E foi incrível a apresentação, e foi marcante, e foi um case, de fato, de sucesso, que muitas outras, né, outros núcleos, enfim, hoje acabaram no sentido de copiar, de fazer, de se sentir motivado a partir
daquilo. Mas é muito disso, assim, tu é capaz, tu domina o conteúdo, tu realizou e, de repente, diante de uma plateia, a gente se sente impotente de poder fazer a fala e transmitir o conteúdo. Mas quando sai do coração, sai a verdade, porque por mais que eu estava lendo para não me perder, para não dar o branco, o que estava ali, eu coloquei, estava ali as palavras que eu gostaria de falar sem precisar ler, então foi muito emocionante. Mas tem uma situação assim, aconteceu agora faz meio ano ali, em janeiro, né? Uma menina estava fazendo uma entrevista e quando chega no final, lá na empresa, eu faço a última entrevista, né? E era um cargo importante, assim, e muito capaz, né? Um currículo bem bacana, referências incríveis, e as duas pessoas que tinham feito anteriormente a entrevista disseram, olha, ela tá apta, é boa, tá. E aí eu fui fazer a última entrevista. Quando eu cheguei, a menina, né, assim, 30 anos, enfim, tremendo, sabe? Com o olho, assim, que começou a ficar cheio de lágrima. Daí eu peguei na mão dela e disse assim, tu tá com algum problema? Dela, eu tô muito nervosa, eu não sei o que falar pra ti. Eu digo, calma, né? Respira. Não tem nada de diferente, né, na minha presença, porque tu és capaz, tu tem o potencial, tu tem toda essa bagagem. Eu só quero conversar contigo. Ela foi relaxando, tá. E aí ela foi admitida. E até hoje ela conta, né, dessa situação que ela teve que vivenciar e que para ela foi importante, porque ela entendeu que a capacidade dela, né, tá acima de toda essa situação, assim, de quem está na minha frente. Eu estou segura do que eu vou fazer, eu sei, eu sou capaz, independente das pessoas, o que as pessoas vão me julgar. Então, para ela era muito isso, assim, o que a Simone vai julgar a meu respeito? Como é que a Simone vai me ver? Até porque a gente cria uma imagem da Simone né, fora os assim como a gente cria de outras pessoas, assim como eu crio, né, de Exato. A gente no fundo nem sabe, né? No fundo a gente nem sabe lá atrás quem são. Por isso que a gente tem a ideia, Simone, justamente do podcast, de trazer pessoas assim tão influentes, tão fortes, tão inspiradoras, para que a gente possa conhecer esse lado mais humano, assim, né? E aí, indo ali pro congresso. A Simone chora. A Simone fica triste. É vida real, né, gurias? A gente se frustra. Tem horas que a gente pensa assim, ai, não vale a pena tudo isso, né? Aí sempre uma noite, dorme, aí no outro dia a gente já resgata. Uma noite bem dormida, né? E, Simone, Congresso da Mulher, vamos falar um pouquinho dele para finalizar aqui. Esse ano vamos para o 2º Congresso da Mulher Empreendedora da FederaSul. Me conta aí algumas novidades, se é que dá para dar alguns spoilers, data, local, para que a gente já possa aí se organizar. O ano passado a gente foi em peso, esse ano a gente vai mais porque o nosso núcleo aumentou, estamos com quase 30 mulheres e a gente já tá assim, ó. Nossa, isso é música para os meus ouvidos. Então a gente já tá estamos enlouquecidas para estar lá presente mais uma vez. Então, a gente fez, né, o ano passado, o primeiro Congresso da Mulher Empreendedora da FederaSul, porque a FederaSul tradicionalmente tem o seu congresso, e a gente entendeu que era um momento de reunir as mulheres. Porque sempre as mulheres, isso é interessante também, as mulheres sempre acompanharam os maridos, e até na inscrição tem lá a opção acompanhante. Tá? Bom, mas nós não queremos as mulheres como acompanhantes, nós queremos as mulheres como protagonistas, falar para as mulheres, falar de mulheres, tá? E aí então se cria essa ideia. Esse ano, e até em função, né, do resultado do nosso congresso ano passado, muitos homens ficaram impressionados, né? Alguns que ficaram espiando, outros que tiveram a coragem de sentar e assistir e disseram assim, nossa, esse conteúdo, tudo que foi tratado aqui é maravilhoso para mim como pai, para mim como marido, para mim como profissional. Vamos oportunizar que os homens também assistam a tudo isso. Então, esse ano nós vamos ter junto o Congresso da FederaSul e o Congresso da Mulher Empreendedora, vai ser um único momento. E a metade do congresso vai falar só sobre mulheres. Então, vai ser muito interessante porque nós vamos ter uma plateia masculina também. Nós estamos organizando os temas justamente para mostrar esse potencial, para mostrar a força da mulher, mas para mostrar essa integração. Muito importante. Porque a gente também, assim, ó, eu tenho falado muito e a gente percebe no dia a dia quem hoje, né, empreende, quem hoje é profissional dentro das suas empresas, identifica o seguinte, na nossa empresa nós temos 2 homens sócios, são 3 pessoas, né, eu e mais 2 homens. Quando a gente coloca um assunto na mesa, um problema na mesa, cada um de nós tem uma visão sobre aquele problema.
e aí nós nos complementamos. Eu imagino que sozinha, se eu não tivesse ali uma voz masculina, um olhar masculino sobre, se eu tivesse sozinha que decidir, as minhas decisões não seriam tão impactantes quanto aquelas que são construídas com um olhar masculino. Por isso que nós não podemos, essa coisa do mimimi, mulher, não. É um complemento, é a oportunidade de juntos estarmos fazendo construções. Tanto no ambiente público, no ambiente privado, no ambiente familiar. Não tem aquela coisa assim, ó, o pai tá chegando, agora vamos ficar quietos, vamos obedecer. E com a mãe nada... Não. A gente pensa juntos enquanto casal, a gente demonstra para os filhos que ambos, né, são relevantes, cada um precisa ser respeitado de uma forma, né? E essa construção ela é muito mais efetiva. Então, homens e mulheres juntos, nosso congresso vai ser no dia 29 e 30 de setembro em Bento Gonçalves, super convidados, todos têm oportunidade de estar ali participando conosco. Vai ser um momento de muitas reflexões e grandes construções também. E algo que dentro, né, dessa temática ainda dos núcleos de mulheres, eu me alegro muito, é do resultado que a gente já está alcançando. Quando eu assumi a presidência da SIX aqui em Canoas, que foi ali em 2013, nós tínhamos 2 mulheres presidentes de entidades empresariais no Rio Grande do Sul. Quando eu termino meu mandato na Federação, nós temos 43 mulheres presidentes de entidades. Isso demonstra que não só a inspiração, mas a motivação e a oportunidade que essas mulheres encontraram de ocupar esse espaço de liderança é muito real. Tá? Então, é sobre isso que a gente está tratando. Eu tenho... me dedicado muito a abrir novos núcleos de mulheres. Hoje a gente já tem 57 núcleos de mulheres, né? Assim como o da SIX, que completou 10 anos. Segunda-feira a gente esteve em Rolante também, completando 10 anos o núcleo, com muitos resultados, né? Então, diante de tudo isso, acho que os números falam por si. É a presença da mulher dentro desse ambiente associativo, ocupando esses espaços de liderança. Perfeito, porque brigamos tanto por isso, né? A gente briga tanto por ter espaço e, ao mesmo tempo, em rodas de encontros de amigos, em situações algumas, a gente ainda se limita a estar só com mulheres, limita a deixar os homens ali, e homens, com certeza, se não estão falando de futebol, estão falando de política, que é muito importante, estão falando de negócios. Até de mulher, e a gente precisa ouvir o que eles estão falando. Está a par de tudo, né? Simone, o que te faz descer do teu salto? Fala para nós aí para finalizar. Adorei essa pergunta. Eu tenho há mais de 12 anos aí, né, sido incentivada, e eu tenho uma palestra que fala sobre o salto das mulheres, né? O salto alto, né, o de estar calçando o salto, e também o salto que a gente tem dado, né, perante a nossa sociedade. Agora, tem uma coisa que eu faço todos os dias e que eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Eu chego em casa e eu tiro o meu salto. Quando eu chego em casa, eu sou a mãe amorosa, a esposa dedicada, a dona de casa que enfeita a mesa com flores, a mãe que dobra o pijama do filho, coloca em cima da cama e o chinelinho embaixo para dizer assim, meu filho, te amo. É uma forma, né, da gente dizer como tu és bem-vindo nessa casa, tu é importante aqui. A mãe que acorda de madrugada, a mulher que vai lá, mesmo estando cansada, faz uma jantinha, deixa a cozinha organizada, sabe? Essa coisa do zelo, porque tem hoje uma situação de que a gente está disputando, né, e delegando ao homem também essas questões da casa. A gente pode dividir as tarefas, eles podem ser nossa rede de apoio, mas é a mulher, com seu carisma, com a sua sensibilidade, com a sua feminilidade, que vai fazer, né, com que a casa seja o lugar mais aconchegante do mundo para a família. Então, todos os dias eu separo a roupa do meu marido, todos os dias eu corto frutinha para ele, o café da manhã e tal, e isso não me diminui enquanto liderança, isso não me diminui enquanto empresária, né? Eu abro a porta de casa, calço meu salto, e aí é a Simone que consegue fazer, né, as transformações, é a Simone que vai para o microfone, que fala, que reivindica,
Mas dentro de casa não precisa ser essa Simone. Dentro de casa tem que ser aquela que abraça, que acolhe, que estimula, aquela que chora, porque a gente chora dentro de casa também, aquela que precisa de um banho para relaxar. E isso nos faz, só fortalece, né, nós enquanto mulheres. Então, eu acho que a gente não precisa tá buscando, né, essa disputa dentro de casa. Tem uma frase assim que eu costumo dizer que nós precisamos resgatar a mulher que fomos sem prejuízo à mulher que somos. Resgatar a mulher que fomos é aquela que a minha avó foi, que engomava, né, a camisa do marido, que fazia de crochê uma capinha para botar no botijão de gás. E a mulher que somos é essa, que estamos aqui hoje, nós duas, né, conversando num podcast, que nós vamos sair daqui, nós vamos para as nossas empresas, a gente vai conseguir desenvolver as nossas atividades lado a lado com os homens. Mas, de alguma forma, eu vejo que está se perdendo um pouco dessa sensibilidade. Tem casas hoje de jovens que usam copo de plástico e guardanapo de papel para não precisar lavar louça. Né? Então é um pouquinho disso que eu acho que não pode faltar no nosso dia a dia e na construção dessa família e na educação desses filhos que vão ser a próxima geração. Exatamente, que são o nosso futuro, né? Simone, eu fico aqui contigo até o meio-dia, mas as meninas já me sinalizaram que eu tenho que encerrar. E o que eu tenho para te dizer, em nome do podcast, em nome do Núcleo Feminino de Empreendedorismo, que lá atrás, há 1 ano atrás, quando idealizávamos esse projeto, a gente não fazia ideia se ia dar certo, como ia ser. Concorremos case de sucesso, trememos, choramos, foi intenso. E de lá para cá vem sendo também. Essa é a nossa última gravação desse primeiro semestre desse ano. E estar contigo aqui, com a Simone Leite por trás dos bastidores, né, ali, é a certeza, Simone, que deu tudo certo. Hoje é o case para nós, assim, sabe? Chegamos lá, conseguimos. Porque tu realmente é uma inspiração, sabe? Uma mulher forte que a gente vê nas redes sociais, que a gente escreve no Google, dá um Google aí, puxa ali um currículo maravilhoso e que nós, como mulheres empresárias, mãe, agora mais do que nunca, conhecendo esse teu lado materno, podemos nos inspirar. E aí ter você aqui no nosso podcast é um prazer enorme. Nossa, para mim é uma alegria, né? A gente poder estar compartilhando. É um dia de adversidades, né? A gente de fato faz, não faz, vem, não vem. Vamos fazer porque vai funcionar. Vale muito a pena. Não vai faltar luz, enfim, e deu tudo certo. Mas cumprimentar vocês, especialmente por vocês acreditarem, né, nesse projeto, mas mais do que isso, por vocês inspirarem outras mulheres. A gente entende assim, a Simone é uma inspiração. Cada uma de nós inspiramos alguém. A gente pode inspirar a nossa funcionária, a gente inspira a nossa vizinha, a gente inspira a nossa colega, a gente inspira os nossos filhos. Nós não podemos esquecer disso, né? Cada atitude nossa é inspiração para alguma pessoa, pro bem ou pro mal, né? Então, assim, eu não quero fazer como ela fez, ou, nossa, eu quero chegar lá. Então, cumprimento vocês aí por idealizarem, por realizarem, é um sucesso, e especialmente por vocês estarem andando de mãos dadas. São muitas mulheres, né, que vocês foram lá, resgataram, buscaram, e que hoje juntas estão conseguindo se desenvolver pessoal e profissionalmente, e isso é incrível, isso é muito motivador, e é isso que a gente precisa como inspiração. Parabéns. Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez. Esse grupo aqui é muito unido. O podcast tem... Eu só sento aqui e falo, né? Porque essas mulheres aqui são incríveis. Não, e que eu achei mais legal, Gurias, parabéns. E falei isso no início, eu disse assim, nossa, estamos aqui só entre mulheres. A parte técnica, toda a organização, enfim, idealizado e realizado por mulheres. Então, show de bola. É um case de fato, né? Então tá certo, Simone, te agradeço mais uma vez, seja sempre muito bem-vinda, nós nos encontramos lá no 2º Congresso, e para ti que tá nos assistindo, peço que compartilhe, comente, curte aí o nosso vídeo e deixe nos comentários, né, sugestões para que a gente possa dar andamento aqui e seguir trazendo inspirações aqui no nosso podcast. Muito obrigada e até a próxima.